Olha o que a palavra de Deus diz. Aqui o Senhor está dando uma instrução para Moisés. Aquela época era uma época onde as pessoas tinham escravos, né? Os escravos eram comprados e obrigatoriamente o escravo ele servia o seu senhor por 6 anos, ok? O 7º ano, que seria o ano sabático, esse ano o escravo deveria ser livre, ok? Era como se fossem as férias dele. Então, até o escravo tem férias. Então, ele era livre, ok? Só que havia uma regra, né? Uma forma de liberar esse escravo, ok? Então, havia os escravos obrigatórios, eles eram escravos obrigatoriamente até o 6º ano. No 7º ano, era um ano sabático, eles eram liberados, porém, havia alguns escravos que por amor ao seu senhor, eles desejavam servi-lo para sempre. Esses escravos que desejavam servir para sempre, eles recebiam uma marca. Essa marca era uma orelha furada. Eles eram chamados de escravos da orelha furada. Por quê? Porque era uma marca de que eles espontaneamente decidiram servir ao seu Senhor para sempre. Amém? Só que os outros, né, aqueles que não queriam servir eternamente o seu Senhor, ele era liberado no 7º dia. Mas a maneira como ele era liberado, o Senhor dá as instruções para Moisés, era dessa forma: quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas no 7º o despedirás forro. Próximo. E quando de ti o despedires forro, não o deixarás ir vazio, ou seja, não deixa ele ir sem nada. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhes darás também. Olha que interessante, porque Deus é um Deus de coisas ocultas. É muito poderoso, porque Deus ele faz algumas coisas misteriosas, e a glória é que ele deixa para nós descobrirmos isso. Então, por que o Senhor faz isso? O escravo, ele era escravo durante 6 anos. No 7º ano, esse escravo era liberado, e quando ele era liberado, ele não podia ir sem nada. Ele não podia ir sem nada. Tinha que ter fundo de garantia, INSS, seguro-desemprego, tinha que ter tudo. Então, mas olha que interessante que o Senhor fala aqui, que o escravo, ele teria que receber, quando saísse, deliberadamente. Sabe que isso é algo poderoso, porque como que alguém é escravo, mas quando ele é liberto, ele recebe deliberadamente, ou seja, ele deveria ser abençoado com tudo aquilo que o seu Senhor tinha. Sabe por quê? Isso é um princípio importante. Isso é um princípio importante, porque isso aqui é só uma sombra do que Deus estava fazendo com aquele povo naquela época. Porque aquele povo era escravo de Faraó durante muitos anos. A Bíblia fala que era durante 400 anos eles foram escravizados. Quando Moisés é chamado para libertá-los e eles saem do Egito, depois da 10ª praga, a Bíblia diz que Faraó dá muito ouro, muita prata e muitas pedras preciosas para os escravos. Ou seja, ao nós sermos libertos da escravidão do mundo, o Senhor, ele também libera sobre nós a abundância de prosperidade. Uma vez que você está preso no pecado e você ainda está condenado, você só tem aquilo que você consegue com as suas mãos. O escravo, enquanto é escravo, só comia, só tinha ali o necessário. Ele tinha comida, ele tinha moradia e ele tinha as coisas necessárias para ele sobreviver.
E tem muitas pessoas que vivem dessa maneira, vivem trabalhando, trabalham muito, se esforçam muito para ter apenas o necessário para sobreviver. Ele vive com uma renda assim, muito justa, né? Ele não tem liberdade para fazer outras coisas e também não consegue abençoar outras pessoas. Mas eu quero te falar, quando os escravos eram livres, eles recebiam abundância de recursos. Eu quero te dizer uma coisa, quando o Senhor te libertou do império das trevas, você também recebe uma abundância de recursos para a sua vida. E agora o Senhor, Ele quer te levar a prosperar, não só a ponto de você sobreviver, mas Ele quer levar você a ter para abençoar muitos outros. Quantos creem nisso? Eu creio, essa é a verdade do Senhor. Isso aqui é apenas uma sombra do que Cristo fez conosco. Cristo nos libertou, e Ele também, junto com Cristo, a Bíblia diz que nós recebemos toda a herança que foi conquistada na cruz. Quantos creem que essa herança é para mim e para você? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. E antes de nós ofertarmos, eu quero te falar o porquê que o Senhor libera os recursos para a sua vida. Por que o Senhor libera todas essas riquezas? Sabe, lá em Deuteronômio, Deus disse: não deixe o povo ir sem dinheiro. Lá no deserto, lá no Egito, perdão, Deus não permite o povo ir para o deserto sem receber nada de Faraó. Mas qual que era o propósito dessa abundância de recursos? Você vai ver mais para frente no livro de Êxodo, que o alvo de Deus era que o tabernáculo fosse construído no meio do deserto. E qual o dinheiro que Deus ia usar para construir? Qual o recurso que Deus ia usar para construir o tabernáculo? O recurso que o povo recebeu ao ser liberto. Eu quero te falar, Deus, Ele te abençoa com abundância, para que você possa investir na obra do Senhor. Não tem outro propósito, presta atenção. Não existe outro propósito de você ter. Deus não dá recurso para você comprar uma Ferrari, para você ter uma mansão de 80 cômodos. Não, Deus te dá recurso para você abençoar. Deus libera recurso para que você possa ser um abençoador. Amém, irmãos? Então, eu quero convidar você a ofertar nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Sai do seu lugar, pode trazer as suas ofertas, em nome de Jesus.